Alô, meus amores, um grande abraço. Mais uma vez já estamos de volta e nesse momento a repercussão das eleições 2020. A imprensa diz que Bolsonaro se sai mal como cabo eleitoral e o Bolsonaro, o presidente, diz que não participou muito das eleições. Os candidatos apoiados pelo presidente naufragam das urnas justamente nesse momento. Lembra de 2014? Dos 7 concorrentes a prefeito em capitais, apenas 2 estão no segundo turno. O presidente diz que teve pouca participação e dá uma estocada na esquerda. Pois é, o apoio do presidente Jair Bolsonaro a candidatos em diversos estados surtiu efeito contrário e resultou na derrota do chefe do executivo como cabo eleitoral. O governo perdeu a disputa na prefeitura mais importante do país, em São Paulo. O seu candidato, teve o apoio aí do presidente Bolsonaro, o Celso Russomano, que recebeu aval público do chefe do executivo, começou muito bem nas pesquisas, como sempre ele começa em primeiro lugar, disparado, e aí começou a cair, a declinar, e ficou fora do segundo turno, obtendo cerca de 10% dos votos válidos. Por meio de uma rede social, o comandante do Planalto tentou justificar o desempenho fraco dos seus escolhidos e procurou contra-atacar, alegando que a esquerda perdeu espaço. Dos 7 candidatos a prefeito em capitais apoiados por ele, apenas 2 foram para o segundo turno. Estou falando do presidente Jair Bolsonaro nesse momento, tá? Os resultados, as eleições, o pessoal vinha inclusive com matérias falando sobre o presidente, que teve apoio daí do Bolsonaro, o presidente Trump que perdeu, o próprio candidato ao presidente da Argentina, que teve o apoio também do presidente Jair Bolsonaro, também perdeu. Aqui no Brasil, nessas eleições, um dos candidatos bolsonaristas que continuam na corrida eleitoral é o Marcelo Crivella, que disputa a prefeitura do Rio de Janeiro com Eduardo Paes. O outro é o bolsonarista Capitão Wagner, na briga pela administração da cidade de Fortaleza, no duelo com José Sarto. Bem, a eleição foi muito diferente da de 2 anos atrás. Em 2018, a extrema-direita bolsonarista apareceu com muita força. Também surgiram muitas candidaturas, outsiders, de fora da política. Agora, os mais variados partidos lançaram candidaturas ligadas à segurança pública, com o intuito de repetir essa onda, mas o cenário foi de muita resistência, com a reeleição de muitos prefeitos e políticos tradicionais mostrando-se competitivos. Avaliou o cientista político Guilherme Simões Reis, ele que é professor da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. O cientista político Antônio Lavareda concordou, foi uma eleição mantenedora, uma eleição de continuidade, sem a onda de mudanças que experimentamos em 2018, com muitos prefeitos se reelegendo ou fazendo seus candidatos. Disse, para ele a pandemia é um dos principais fatores por trás dessa mudança. Todos os municípios se defrontam com um povo grande e temível inimigo que é essa pandemia. Pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro tentou amenizar a perda de força política e disse o seguinte: há 4 anos, Geraldo Alckmin elegeu João Dória prefeito de São Paulo no primeiro turno. 2 anos depois, Alckmin obteve apenas 4,7% dos votos na disputa presidencial. Escreveu, me ajuda alguns poucos candidatos a prefeito, resumiu-se a 4 lives no total de 3 horas. De concreto, partidos de esquerda sofreram uma histórica derrota nestas eleições, numa clara sinalização de que a onda conservadora chegou em 2018 para ficar. Palavras do presidente Jair Bolsonaro. O chefe do executivo viu seus candidatos perderem diversas capitais. Os derrotados que foram apoiados, pelo menos que foram apoiadores por ele, são Bruno Engler, em Belo Horizonte, Celso Russomano, em São Paulo, Coronel Alfredo Menezes, em Manaus, Delegada Patrícia, no Recife, e Ivan Sartori, em Santos. Derrotados, A fragilização do bolsonarismo e a demora do Tribunal Superior Eleitoral em divulgar o resultado da eleição em algumas regiões alimentaram acusações de fraude por parte de apoiadores do governo. Sem apresentarem provas, aliados do chefe do executivo questionaram o resultado da votação. A falha em um dos núcleos do supercomputador usado pela Justiça Eleitoral para contabilizar a totalização dos votos atrasou em 3 horas a divulgação dos dados, inclusive em São Paulo. Pelas redes sociais,
bolsonaristas fizeram uma breve campanha pela instauração do voto impresso, alegando que a medida traria maior segurança para o processo eleitoral. A verdade é que a imprensa está repercutindo, falando nesse momento sobre a questão do presidente Jair Bolsonaro ter sido cabo eleitoral. Se deu bem em algumas regiões, algumas cidades, já em outras, como diz a imprensa, na maioria perdeu. Mas aí fica a questão. Isso influi? Isso é um recado para a reeleição em 2022 ou é outra história? Não tem nada a ver. Dá a tua opinião a respeito disso. Isso é um breve aviso sobre a reeleição de 2022 ou não? Algumas pessoas falando que o bom era o presidente começar a, por exemplo, liberar, né, a negociar. Enfim, a sua popularidade estava em alta, começou a ter uma queda, mas volta novamente com o auxílio emergencial. E aí muitos falam que o auxílio emergencial ajudou muito a sua popularidade, mas fica a pergunta, fica a questão no ar. Alguns comentaristas políticos falam sobre essa questão. Esse resultado que está saindo, esse resultado que foi dado nas principais capitais, nas grandes cidades, metrópoles de todo o Brasil, sobre o apoio que o presidente deu, e os seus candidatos perderam, na maioria das cidades onde ele estava apoiando. Tem alguma coisa a ver esse apoio? É algum breve recado sobre 2022, sobre sua reeleição? Ou não tem nada a ver, já é outra história? Dá a tua opinião a respeito disso. Dá a tua opinião. Alguns comentam que o presidente poderá já trabalhar em cima da sua reeleição, e aí projetos justamente mais populares poderão ser apresentados e aprovados para começar a trabalhar sobre essa questão de reeleição, ou seja, a sua popularidade precisa voltar a aumentar, e aí, lógico, ele está pensando na sua reeleição em 2022. Então, projetos que irão beneficiar a grande população, estamos aguardando se serão aprovados para ajudar na sua popularidade e, consequentemente, na reeleição em 2022. Eu vou deixar com você agora nesse momento. Esses resultados que saíram, várias cidades, várias capitais, várias cidades de metrópoles, sobre os apoiadores, sobre as pessoas que tiveram apoio do presidente foram eleitas, outras, a maioria, como diz a imprensa, perderam. Isso significa algum recado dado sobre a sua reeleição? O que é que você acha? Pessoal, estou lá no Instagram, tá? Lá no blog Alex Silva, Alex com X. Se você quiser estar na minha lista de amigos, terei o maior prazer. Sobre a questão do auxílio emergencial, sobre a prorrogação, uma nova prorrogação para 2021, janeiro, fevereiro e março, fala-se muito que vai depender dos resultados dessa segunda onda de pandemia que está acontecendo na Europa. Se chegar aqui no Brasil, há uma grande possibilidade de que haja um novo reconhecimento de calamidade pública. Isso acontecendo, teremos mais parcelas em janeiro, em fevereiro e março. Existe outra coisa também que é a questão do Bolsa Família, 13º do Bolsa Família aos beneficiários. A esses beneficiários também estamos aguardando, poderá ter uma autorização, uma medida provisória, um projeto de lei, enfim, que pague o 13º do Bolsa Família, mas não tem nada definido. Especula-se que poderá, dependendo, lógico, desses números dessa pandemia, dessa segunda onda. O negócio é aguardar e acompanhar, tá bom? Muito bem, grande abraço, pessoal. Obrigado pelo carinho, parabéns aí aos prefeitos eleitos e que eles e os vereadores também possam ter sensibilidade e também possam ter sabedoria para esses próximos 4 anos apresentarem projetos que ajudem de verdade toda a população. Segundo turno teremos em várias regiões, então vamos aguardar esses próximos resultados. Até a próxima, bye bye.